Obrigada, senador Girão. Obrigada também pela audiência, né, que o senhor propôs. Agradecer a deputada Bia, que gentilmente cedeu para eu falar, porque eu preciso sair, mas não posso deixar de falar aqui nessa audiência, até porque isso aqui é um registro histórico. E eu espero que não demore muito para essa injustiça ser reparada, mas isso nós vamos utilizar, nós vamos falar sobre isso por anos e anos. E nós vamos sim, doutora Carolina, que me ajuda muito nessa questão da luta pelos presos políticos do dia 8 de janeiro. Nós vamos sim reparar as injustiças. Isso não vai ficar assim. Afinal de contas, nós vamos sim restabelecer o reequilíbrio entre os poderes e o Estado democrático de direito, que se fala tanto, né, da boca para fora. Mas o que acontece aqui, com a falta de individualização das condutas de cada um do dia 8 de janeiro, acabou o Estado Democrático de Direito. Os processos que eu pude acompanhar de perto, como o da cabeleireira Darisa, de Joinville, e que, desde a primeira vez que eu citei o nome dela, e o marido dela, que é policial militar do meu estado de Santa Catarina, me permitiu contar a história dela, nós deixamos de falar de números e passamos a falar de seres humanos. Ela chegou em Brasília no dia 8 de janeiro, à noite, senhoras e senhores, à noite, após o que já tinha acontecido toda a depredação. Depredação, não é golpe de Estado, né? Então, e quem depredou deve ser punido como depredação, não como golpe de Estado. Um golpe de Estado sem armas. Isso quando você tenta explicar isso fora do país, ninguém entende. Começam a rir, começam a dizer achar que a gente está exagerando, senador Flávio Bolsonaro. E aí, quando a gente contextualiza e diz o porquê que tudo isso está acontecendo, porque querem acabar com a figura política do maior líder que esse país já viu, Jair Messias Bolsonaro, e isso tem que ser dito. Então, para pegar ele, eles inventam narrativas e deixam pessoas simples e humildes presas como nós temos até hoje. Esse foi o primeiro tema de interesse meu e continua sendo, na minha lista de prioridades, o número 1, desde que eu entrei aqui como deputada. Eu procurei o deputado Sanderson, que já estava acompanhando os presos já em janeiro, então eu assumi em fevereiro, procurei o Sanderson, fomos ao Colmeia, também pedimos para ir ao Colmeia. Na primeira vez que eu fui, não precisava pedir. Aí, como começou muitos deputados a irem lá, o Alexandre de Moraes, não, agora essa turma aí tem que pedir permissão para o dono do Brasil, que o Alexandre de Moraes hoje, ele tem uma postura de dono do Brasil, vamos ser bem sinceros aqui. Então, a gente passou a pedir para o todo soberano, né, para o magnânimo lá, para a gente ir. Daí ele demorava mais um pouco, mas alguns ele começou a permitir. Então, eu olhei nos olhos de cada mulher que estava lá no Colmeia. Elas estavam assustadas, elas estavam perguntando como que a sociedade estava vendo elas, né, quem estava lá fora. E eu prometi, doutora Carolina, que nenhuma daquelas mulheres seria tratada como criminosa. Nós temos falhado quanto a isso? Não, nós temos combatido, nós temos lutado e nós não vamos desistir. No começo era mais difícil. Quando eu cheguei no Congresso, era proibido falar desse assunto. Ai, tu não fala desse assunto porque vai ter uns, né, que não vão gostar. Tava todo mundo meio... não sabia o que estava acontecendo. Então, por isso que eu fiz questão de ir lá conversar com essas mulheres e saber o que aconteceu. Elas me contaram que o próprio Exército botou elas num ônibus, ficou girando, não tinha nem onde elas fazerem as necessidades básicas, e depois foram lá para lembra? Aquele galpãozão lá, e tudo foi acontecendo de uma maneira muito louca mesmo, muito deturpada para um Estado democrático de direito que tanto se fala. Eu quero dizer aqui à família do Clezão que
eu não tenho o que falar sobre essa dor que vocês sentem, né? E também aos outros familiares e aos outros presos políticos. Não tenho o que falar, porque cada dia de injustiça de uma pessoa que não cometeu crime e que está presa, sem denúncia, como lembrou a doutora Carolina, são 100 anos. É um dia de liberdade perdida, é muita coisa. Então, eu tenho enfatizado, e acho que todos nós temos que saber disso, a pacificação desse país não tem outro caminho. Ela passa pela anistia dos presos políticos, passa pela reparação dessa injustiça. Enquanto nós não tivermos a anistia, nós não vamos ficar em paz. E nós queremos... ninguém gosta de ver um brasileiro com raiva de uma instituição. Porque isso não é o STF. Eles estão ficando com raiva do Congresso Nacional. Estão desacreditados. Por quê? Se eles vão votar, senador, nos senadores, nos deputados, mas depois quem decide tudo é o Supremo Tribunal Federal, então para quê? Para que toda essa estrutura aqui? Então, é isso que a gente escuta, porque eu faço questão de sempre estar junto do povo brasileiro, no meu estado de Santa Catarina, claro, conversando com as pessoas. E não tem um dia que eu vá na padaria, que eu vou no mercado, que eu faça as minhas coisas do dia a dia e não vem alguém me perguntar dos presos políticos do dia 8. Então, pode ter certeza, todo o Brasil, todo brasileiro está com a sensação de injustiça. Enquanto nós não repararmos essa injustiça, esse país não vai ficar em paz. Por quê? Porque sem justiça, com uma sensação de que não existe mais a justiça, as pessoas não acreditam em mais nada. E quando elas não acreditam em mais nada, elas podem acreditar em qualquer coisa. Mas eu digo a vocês, eu faço orações todos os dias, porque nos momentos mais difíceis é quando mais a gente precisa se apegar a Deus. Muito obrigada.